isso que eu estava falando, né? Quer dizer, nesse momento para Lacan, o imaginário ele é meio assim criticável, né? Depois Lacan vai mostrar que o imaginário faz parte do RSI, do real simbólico imaginário, e é uma dimensão importantíssima como a outra. É ela que produz o sentido, por exemplo, né? Então não tem por que repudiar o imaginário, né? Tem que tomar cuidado com ele, né? Tem que ser advertido do fato de que ele produz uma consistência imaginária, né? Que a consistência imaginária é imaginária, não é real. O problema do excesso de imaginário, que é exatamente isso que eu estava colocando aqui para a Jussara, né? O do excesso de imaginário é que ele pode produzir um excesso de sentido, né? Então, por exemplo, a ressurreição das religiões e das pequenas seitas, eu acho que tem a ver com isso, não é? De dar um sentido para a vida e tal. Não é? A religião, depende da religião também, porque umas trabalham mais com o imaginário, outras trabalham mais com o simbólico. Eu acho que o cristianismo trabalha muito mais com o simbólico, não é? Mas você tem, por exemplo, essas propostas que não são só religiosas, são científicas também, médicas, biopolíticas, de dar um sentido para a vida, né? Você tem que ser saudável, isso que estava falando antes, ser saudável e tal, e etc. Não é? A outra é exatamente você, de uma certa forma, subtrair a dimensão simbólica que existe entre o sujeito e o outro. Não é? Subtrair não significa retirar, porque é impossível. Não é? Mas, por exemplo, a relação do sujeito com o outro fica muito imaginarizada. Não é? As relações sociais e sexuais, por exemplo, hoje em dia têm esse efeito. Não é? Eu brinco com os alunos dizendo isso, né, que na clínica, quem é da minha geração, né, sabe disso. A gente antigamente, para poder transar, tinha que namorar. Né? Bom, existiam as prostitutas, obviamente, né, sempre houveram. Mas nos relacionamentos você para transar, você tinha que namorar, e era aquela lenga-lenga, né? 3 meses, né, trabalhando com a menina, com a namorada. Imagina. Né? De olho, ia para a casa da menina, o pai ficava olhando e tal, né? Tinha aquela enrolação toda, não é? Que obviamente que não era todo mundo, mas os mais tradicionais, mas ainda existia uma quantidade de famílias tradicionais muito maior, né? E tal. E hoje tem uma coisa curiosa, né? Que isso tem aparecido na clínica. Quer dizer, hoje a geração de vocês transa à vontade na hora que quiser. Os pacientes dizem isso, assim, meia hora eu arranjo um parceiro na internet. Não é? A queixa não é mais transar, porque que a discussão é essa, não é mais, doutor, eu não gozo, não consigo gozar porque sou reprimido. Não, é o contrário, doutor, eu vim aqui porque estou gozando demais. Não é? Não consigo, fico na internet fazendo estripulia e transo o tempo inteiro, de madrugada, de manhã, de tarde. O problema qual é? É que eu não tenho namorada, não tenho namorado, né? Minhas relações com o outro não têm uma dimensão simbólica razoável. E isso faz falta. Não é? Isso faz falta para o sujeito, você ficar só nessa... Além do que, exatamente, quando você subtrai o simbólico fica estreitado, a coisa da rivalidade, né, e da agressividade, ela se intensifica. Não é? Porque é exatamente o simbólico, os ideais simbólicos, eu disse isso na vez passada, que produzem uma tranquilização na nossa relação com o outro. Não é? Porque o que eu estou querendo falar hoje, vim aqui para falar isso hoje, não sei se eu vou conseguir, é exatamente isso, que a nossa relação com o outro, ela é uma relação que se estabelece desde a constituição do sujeito, não é? Mas não é uma relação tranquila e amorosa comumente, toda hora, todo minuto. Não é? Isso não é assim. Por isso que o humanismo está equivocado. Não é? Nossa relação com o outro não é uma relação humanista. Isso é o que a dimensão simbólica tenta produzir. Desde o começo, existe uma questão aí que é importante, que é exatamente, eu ia falar no fim, mas já que já apareceu agora, eu vou falar agora. Quando o sujeito nasce, não é? O sujeito nasce numa dupla condição, a divisão que o Freud chamava de divisão psíquica. O Lacan vai traduzir isso num outro tipo de divisão, que quando você nasce, para não complicar as coisas, filho de uma mãe, não é? Ou filho de um outro,
você nasce, para esse outro, você nasce numa dupla condição. Por um lado, você é sujeito, por outro, você é objeto. Não tem jeito, é assim. Não é? Essa dupla posição nos coloca numa situação complicada na relação com o outro. Não é? Porque é importante que o outro, essa condição de sujeito, ela vem do outro. Por isso que o outro está aqui, né? Que lembre, vejam que a seta está partindo do outro para o sujeito. Quer dizer, primeiro é o simbólico. Apesar do Lacan ter começado com o imaginário, a constituição imaginária, mas depois ele se dá conta que essa constituição imaginária da criança só se dá por conta de uma antecipação simbólica por parte do outro. Não é? Quer dizer, a imagem que a criança vê, primeiro é vista pelo outro. Não é? Quer dizer, o outro, o que ele chamava de grande outro, é que produz a imagem que a criança vai ver no espelho. Hoje, pela manhã mesmo, eu estava descrevendo essa cena em sala de aula, né? Aquela famosa cena que você pega uma criança no primeiro tempo do espelho, bota no colo, não é? Chega diante do espelho e diz para a criança, quem é aquele que está ali? Não é? E, obviamente, o menino não sabe quem é, não é? Ele olha para o espelho e olha para o adulto que está com ele no colo. Não é? E aí o que é que o adulto faz? Funciona como grande outro e diz, aquele ali é o Joãozinho, a Mariazinha, sei lá quem. Né? O grande outro simboliza, nomeia aquilo que a criança não sabe ainda nomear. Pois bem, é preciso que haja isso para a criança depois se olhe no espelho e se reconheça. É o que o esquema óptico que eu vou apresentar para vocês aqui explica melhor do que o espelho plano. Né? Que você, primeiro, uma mãe olha para uma criança e vê uma imagem fálica. Para a criança depois se olhar no espelho e se reconhecer no espelho, ela precisa desse primeiro tempo, que é a mãe, o outro, olhando para ela e dando a ela uma consistência, um reconhecimento imaginário. Senão, depois ela não vai conseguir se olhar. Não é nem se olhar, é se ver. Não é? Então, veja bem, por um lado, é importantíssimo essa dimensão simbólica, que é exatamente você... a sua condição de sujeito, que é a dimensão fálica, simbólica, que sustenta, inclusive, o corpo, você só a tem, e é por isso que Lacan é hegeliano nesse sentido, né? Porque um outro foi lá e deu esse reconhecimento, lhe concedeu esse lugar e reconheceu esse lugar a partir do seu desejo. Não é? Essa história... Tudo bem, vamos dizer assim, é o lado romântico da história. Não é? Qual é o problema? É que, além de sujeito, você também é objeto. Não é? Existe a possibilidade do outro lhe matar, do outro lhe jogar fora, jogar no lixo, como algumas mães fazem, não é? Joga a criança no lixo. Não é? Existe a possibilidade, isso passa pela cabeça das mães, as mães não dizem isso, obviamente, porque mãe... do ponto de vista imaginário simbólico, é a coisa mais linda do mundo, amorosa e tal, e que só quer o bem e o amor da criança. Bom, não é verdade. A mãe passa pela cabeça dela que ela vai matar esse menino, que ela quer... Eu já atendi uma pessoa que tinha sérios problemas porque ela achava que ia arrancar os olhos, furar o olho da filha, não é? Quer dizer, que, não que ela tenha feito isso, mas passou pela cabeça, quer dizer, passa coisas pela cabeça de uma mãe absurdas. E que tem a ver exatamente com isso. Aquele pedaço de carne que grita ali, como diz Lacan, né, que é o bebê, é um objeto. Pode ser um objeto para a mãe. A mãe pode fazer com ele o que quiser. Entendam o que eu estou dizendo, não é que ela possa. Não é? Mas é um ser completamente indefeso. A história da precariedade, né? Exatamente. Não é? A criança é completamente incompetente, a criança que eu digo, o bebê, né? Incompetente em absolutamente tudo, do ponto de vista simbólico, do ponto de vista imaginário, não tem corpo, não sabe andar, não sabe falar, não faz nada. Não é? Quer dizer, quem precisa de um outro que ancore o corpo e a própria dimensão simbólica dessa criança, porque senão ela não vai falar, ela não vai ser sujeito. Não é? O problema é que também nós temos que considerar na história a dimensão real. Isso a psicanálise não abre mão, pelo menos a lacaniana. Não é? Não abre mão, inclusive, porque para todos nós isso fica marcado.
Essa divisão sujeito-objeto, né, vai se apresentar no famoso fantasma do Lacan, do S barrado, punção de objeto A. Essas coisas eu tinha que trazer aqui para vocês verem. Né? Isso quer dizer o quê? Que esse duplo polo, a polo do sujeito e o polo do objeto, permanece para nós a vida toda. Nós não nos livramos disso. Quer dizer, a nossa relação com o outro implica isso. Porque, por um lado, porque a gente fala da mãe, do outro, etc., tudo bem, faz parte da constituição do sujeito. Mas na nossa relação social é assim. O Estranho Gozo do Próximo, que é um livro do Philippe Julian, que eu recomendo para vocês todos, um psicanalista que morreu também há uns 10 anos. Né? Eu cheguei a conhecê-lo pessoalmente no Rio, que era um dos discípulos proeminentes de Lacan, o Philippe Julian, né? Um francesinho de gravatinha borboleta, carequinha, super simpático. Né? Que ele diz isso, a cada vez que alguém se aproxima de você, você não sabe o que é que o outro quer. Não é? Você não pode saber, inclusive você pode supor. Não é? Isso é muito, por exemplo, muito claro nas situações de aglomeração, né? O elevador e etc. O incômodo que é o outro estar muito perto de você. Não é? Sem a sua autorização, obviamente, né? Porque na relação sexual é mais ou menos essa brincadeira que se autoriza. Não é? Mas na vida comum, quando alguém se aproxima de você, você pode dizer que o sujeito vai lhe tratar como sujeito. O problema é que ele pode lhe tratar como objeto. Não é? Ele pode lhe atacar, ele pode lhe matar, ele pode... Professor, o senhor é paranoico, será que a gente fica pensando nisso a toda hora? Fica. A gente não sabe, mas fica. Não é? Porque a cada vez que alguém chega perto de você, você olha assim para saber qual é. Não é? Uma pessoa chega muito perto, você, né, depois... É claro que você não fica calculando isso a toda hora, a todo minuto, porque, na verdade, você fica, mas você não sabe que fica. Porque o cálculo é inconsciente. Não é? Que é razoável que você se precavenha, né, do outro. Até que você faça... Ora, isso nas relações íntimas que nós temos, né, mulher, marido, amigos, etc., isso continua como sendo uma questão importante. Né? Faz parte exatamente desse drama que tem a ver com a agressividade e com a violência do outro. Por mais amigo que seja amigo, seu amigo ou amiga, o que for, o outro pode lhe violentar, dizendo alguma coisa. O ataque não é só físico, né? O outro pode lhe dizer uma coisa e tal. E mais ainda, mais complicado ainda, são exatamente nessas relações mais íntimas, marido, mulher, amigos, etc., que a violência corre solta. Não é? Que, por exemplo, o outro pode se sentir à vontade para lhe atacar, para lhe agredir. Quem tem algum relacionamento mais consistente, que não seja esse de internet, né, sabe que é assim. Né? Quer dizer, há um drama aí, há uma questão que você, por mais que você tenha casado há 20, 30 anos, 40, o que for, ainda assim você não tem a garantia de que o outro não vai lhe atacar, lhe sacanear, lhe trair. Não existe essa garantia. Existe vamos dizer assim, um acordo simbólico, que o casamento, por exemplo, é um acordo simbólico, né? Mas que, como é simbólico, né, não é fechado, ele tem sempre um buraco. Né? O esquema óptico é vamos dizer assim, uma progressão do espelho, né, teórica, muito mais rebuscada que Lacan é a maneira que Lacan tem. Primeiro, o primeiro esquema que tenta dizer exatamente isso que eu estava tentando colocar para vocês, é esse aqui, né, de que Lacan se dá conta que toda essa construção imaginária ela implica e passa pela dimensão simbólica que antecede o imaginário, né, que implica exatamente a estrutura de linguagem. Vou colocar aqui, pegar, você que é mais novo, por favor. O computador está descarregando aqui, só um minuto. Esse esquema, que é o famoso esquema L do Lacan, já mostra isso. Né? Você tem aqui exatamente o outro. O esquema inicia aqui embaixo, né? No outro. Vejam que a seta faz esse movimento. A seta.
Bom, a seta faz esse movimento, né? Começa aqui no outro e vai, pega o sujeito, não é? E do sujeito é que você vai ter o eixo imaginário, que é do A', o A. Esse A' A é como se você imaginasse o espelho plano, não é? Você tem, que Lacan tira essa coisa do espelho da ótica, né? Da física ótica e tal. Que é exatamente essa relação do espelho plano, que você tem um objeto no espaço real e um outro objeto equidistante no espaço virtual, não é? Que é o tal do A', não é? Que depois Lacan vai escrever como I de A, que é a imagem de A e a imagem de A', não é? Que é essa antecipação do simbólico, não é? Quer dizer, por isso que não é uma coisa que Lacan, num texto muito importante sobre isso, que é aquele Observações sobre o comentário de Daniel Lagache, ele vai dizer que é o erro piagético, não é? Ele faz uma crítica a Piaget dizendo isso, de que é o grande erro de Piaget, ter achado que o simbólico vem depois, não é? Isso é um absurdo, isso do ponto de vista da estrutura. Porque, como Piaget era um cientista, não é? Ele não se dava conta exatamente do tempo lógico que o simbólico implica. Porque em Piaget, não sei se vocês já estudaram Piaget, recomendo que tem poucas coisas que eu recomendo que vocês estudem na psicologia. Uma delas é Piaget, não é? Recomendo porque é um cara interessantíssimo, tem coisas muito interessantes. E quem estudou sabe que o Piaget propõe um primeiro tempo da constituição da criança, que é o tal do sensório motor, não é? O simbólico, intuitivo, não é? Só vem depois, aos 2 anos. É como que o Piaget tem razão do ponto de vista fenomenológico. A criança nasce sem falar, com 2 anos está falando. Tudo bem, não é? O que o Piaget não sabe, é esse o erro piagético, é que existe uma lógica, um tempo lógico, que implica a antecipação do simbólico por parte do outro. Dizendo de uma maneira mais clara, se não tiver um outro que fale pela criança primeiro, a criança não vai falar. Então, primeiro vem o outro que fala por ela, que é o tal do grande outro, não é? Que é por isso que começa no outro. É o outro que nomeia a criança, que dá nome, que conversa com ela, que bota palavra e desejo na boca dela, não é? É uma antecipação do outro. Se não tiver isso, a criança não vai falar, não vai ter acesso a esse simbólico que o Piaget descreve. Então, é um equívoco lógico do Piaget, né? No sentido da lógica lacaniana. Não que a descrição dele esteja errada, não é isso, mas é porque ele não se dá conta disso, né? Para a criança ter acesso ao simbólico, ela precisa estar no simbólico, na verdade, desde antes de nascer, né? Porque a mãe já produz um filho no seu desejo e, como dizia o Freud, uma mulher sai do Édipo com desejo de ter filho. Não é verdade, não é toda mulher que sai com desejo de ter filho, mas o Freud achava que era, e é mesmo, para algumas mulheres, né? Ou quando a mulher fica grávida, né, que já tem nome, já tem um discurso sobre a criança e tal, e todo esse discurso do outro, esse desejo, né, tem um efeito para a criança. Bom, tem o caso o fato, né, a possibilidade dessa mulher não desejar essa criança, ou não produzir um projeto desejante a essa criança. Não desejar não quer dizer não querer ter filho, né? Não é a mesma coisa. Porque muitas vezes a mulher não quer ter filho, fica grávida e aí consegue produzir um projeto desejante, não é? Não é exatamente querer e desejar, não é a mesma coisa, não é exatamente a mesma coisa. Mas também não vou falar nisso, porque senão não dá tempo da gente explicar isso aqui. Então, esse esquema é o primeiro que ele tenta, ele aparece a primeira vez, se não me engano, no seminário 2, não tenho certeza, talvez no 1 já esteja também, que ele vai mostrar essa antecipação do simbólico, né? E esse espelho aqui, vou explicar rapidamente, se é que dá para explicar isso rapidamente, Lacan usa uma experiência de um físico chamado Buas, né, que é uma experiência de ótica, que não sei se vocês lembram lá do 2º grau, na minha época era 2º grau, tem outro nome agora, né, no ensino médio, que da ótica, não é, que o espelho côncavo ele tem uma característica de que ele não é diferente do espelho plano, né? O espelho plano ele reflete a imagem no espaço virtual, né? O espelho côncavo não, ele reflete a imagem no espaço real, né? Aqui, ó, você colocando o jarro na frente do espelho côncavo, a imagem dele vai aparecer no espaço real e invertido, de cabeça para baixo.
Não é? Isso é física, não é Lacan. É a experiência do Boassi. E o Boassi faz essa brincadeira de colocar um jarro aqui e as flores aqui embaixo. Ele bota um anteparo. E um observador, que é esse olho aqui, esse olho paranoico, não é? Se você... É uma experiência física que pode ser feita. Se você está num determinado ângulo, numa determinada paralaxe, quem trabalha com astronomia também sabe disso, que você bota o telescópio, você tem que, para você ver a Lua, você tem que estar num determinado ângulo. Se você fizer um pouquinho para cá, não vê. Um pouquinho para lá, também não vê. Você tem que estar no ângulo exato, que esse ângulo se chama paralaxe. Aqui é a mesma coisa. Se você faz a experiência, como o espelho côncavo reflete a imagem no espaço real invertido, você vê aqui a imagem virtual das flores dentro do jarro. Não é? O jarro não tem flor, mas como o espelho côncavo reflete no espaço real invertido, dentro de um determinado ângulo, você vê a imagem das flores dentro do jarro. É uma brincadeira ótica. Não é? Hã? E o Lacan acha essa experiência interessantíssima, porque estava falando de espelho, né? E vai mostrar e tirar consequências disso aqui. Não sei se eu passo para cá já, porque isso aqui já é mais complicado. Não, espera aí, antes de passar para cá. Né? Lacan vai mostrar o quê? Que essa cena aqui, desse olho olhando, Lacan já disse que era mãe, né? Que era o outro, né? Porque Lacan não trabalha com a história de mãe e pai, trabalha com o outro, não é? Que pode ser a mãe, o pai pode ser a avô, pode ser quem for, tem que ser um outro qualquer, não é? Qualquer não, um outro que tem uma relação desejante com a criança, não é? Lacan vai mostrar como exatamente a primeira apreensão, quando nasce um bebê, o corpo, ele inverte, porque esse esquema não está certo. O Lacan inverte a brincadeira do Boassi, porque ele coloca o jarro para baixo. Não é? O Lacan deixa as flores em cima e coloca o jarro embaixo. Não é por acaso que ele faz essa inversão, porque Lacan vai mostrar que o jarro é o corpo da criança, mas é o corpo real. Não é? É como se ele dissesse assim, quando a mãe olha para o seu bebê, ela não pode ver o corpo real do bebê. Ela vê um corpo florido, com flores. Tinha uma musiquinha, que eu não me lembro quem era, uma coisa que tinha assim, que dizia isso, né? Eu vejo flores em você. Não? Titãs? Não. Isso é muito bom para ser Titãs. Ira. Pois é, então é mais ou menos isso. Eu vejo flores em você, que é exatamente se uma mãe está encantada, né, narcisicamente por essa criança, ela olha para o corpo real daquele bebê, que normalmente, como se diz na brincadeira, tem cara de joelho, né, que é a coisa da mãe coruja, né, e vê flores, e vê a coisa mais linda do mundo e tal, e etc. E ela inverte narcisismo, libido e etc., e desejo naquela criança. Né? E o que é mais interessante, voltando à questão que o Humberto colocou, né, a mãe olha e vê um sujeito. Né? Porque aquele bebê já fala, já conversa, já ama ela, né, já faz tudo que um sujeito normalmente faz. Não tem a mínima importância se isso é verdade ou não. Né? Não tem a mínima importância. O fato é que tem que ser assim. É importante que a mãe afirme isso. E o mais importante, que ela acredite nisso. Né? Porque é isso que vai fazer com que o bebê se identifique com essa imagem que ela está olhando. Né? Mas duas coisas importantes desse... Entenderam esse esquema? Ou está muito confuso? Dá para entender? Não é? O que é que Lacan vai... só faça uma pequena modificação que essa imagem que eu tirei da internet não fez. Coloquem o jarro embaixo, tá? do anteparo aqui. Quer dizer, quem olha daqui não vê o jarro, não é? Porque o jarro está aqui embaixo. Eu estou botando o dedo achando que vocês estão vendo meu dedo. Desculpa a minha incompetência tecnológica, porque eu não uso pouco esse negócio. Né? Se você botar o jarro aqui embaixo, não é? Você vai ter as flores em cima, e quando projeta, o jarro aqui vai ser um jarro imaginário, não é? Um jarro virtual. O jarro real vai estar aqui embaixo, não visto pelo olho de quem olha, pelo observador. Não é? Que é isso que Lacan vai dizer. A mãe, quando olha, não vê o corpo real, não é bom, inclusive, que ela veja o corpo real da criança. Então,
não é que a mãe desconsidere o real do corpo da criança, porque a mãe ela vai, obviamente, bordar o real do corpo da criança, né? Ela vai, por exemplo, saber se o menino faz cocô, se não faz cocô, se o cocô está mole, está duro, está cheiroso, está amarelo, né? Tem toda essa bordagem do real do corpo da criança. Se o menino comeu, não comeu, se está magro, enfim, tem toda essa borda simbólica imaginária que se vai fazendo no corpo, não é? Mas na imagem, vejam bem, é a mesma coisa que eu falei antes da gente diante do espelho. Na imagem do corpo da criança, ela não está vendo o corpo real. Ela não está vendo as tripas da criança, nem as vísceras. Veja a importância disso, desse imaginário de simbólico e desse simbólico. E especialmente daquilo que eu estava falando, do fato do outro supor que ali tem um sujeito. Porque é exatamente o fato de você supor que ali tem um sujeito que impede de você transformar o outro em um objeto, jogar a criança no lixo ou esquartejar a criança e jogar na privada, como fez a mãe lá no... Não sei se vocês se lembram dessa história. Uma mãe que entrou grávida no avião e saiu sem o bebê, foram atrás e a mãe tinha feito isso. Tinha esquartejado o menino e tinha jogado na privada do avião. Não é? Veja como isso é importante, porque é assim também nas nossas relações. Não é? Se eu quero agredir alguém, eu preciso retirar desse outro a condição de sujeito e transformá-lo no objeto. Não é? Os alemães fizeram isso com os judeus, transformaram os judeus em insetos, né, em ratos e etc. Não, sub-humanos. Não é? Quando a gente agride alguém, você reduz o outro ao objeto. Né? Você diz seu merda, seu bosta, não é? Você reduz o outro a uma condição excrementícia. Para você poder jogar excremento, jogar merda na geni, você precisa transformar o outro em excremento, numa possibilidade de excretá-lo. Não é? Para você ver como não é um estádio. É isso é a questão que o PH está colocando. Isso, passamos a vida toda trabalhando com isso. Nosso funcionamento, a nossa relação com o outro. Não é? Daí a importância de você se fazer reconhecer pelo outro como sujeito. Não é? E aí voltamos ao problema da dialética do reconhecimento lá do Lacan e do Hegel. Não é? De como é importante, porque para que o outro não lhe ataque, você precisa se fazer reconhecer, porque pode acontecer, só um minuto, de você também se oferecer como objeto, não estou falando só do francês que se ofereceu, não. Se você se oferece nessa condição de objeto para submisso ou masoquista ao outro, o outro lhe pega e o outro lhe ataca. Assista um filme, eu sempre recomendo esse filme, porque assim, é o filme mais ilustrativo disso. É um filme do mesmo diretor do Anticristo, do Lars von Trier, o da Ninfomaníaca, que é assim, é o cara, não é? Aquele ali é o diretor da época, que se chama Dogville, o nome do filme. É um filme com a Nicole Kidman, é um filme assim, estranho, como todos os filmes dele, que é um filme assim, feito no teatro. Né? É um teatro, que ele filma no teatro, tem uma cidade no palco, que é o palco todo pintado. Bom, assistam. É meio estranho, assim, meio chato até no começo, mas vale a pena insistir porque o filme é bom. Termina bem. Dogville. Que mostra exatamente o que é que acontece quando você se oferece para fazer tudo que o outro quer. Como bonzinho para fazer tudo que o outro quer. Eu não vou contar o fim do filme, porque senão vocês vão ficar com raiva de mim, não é? Mas, obviamente, que vocês sabem que eu estou fazendo o spoiler aqui de que não é boa coisa, não é? Você se oferecer para a fazer tudo, não é? Você se abandona para trabalhar pela causa do outro e fazer tudo que o outro quer, não é? Para ficar bem na fita. Exatamente. O reconhecimento não vem por aí. Pelo contrário, o que vem é violência e agressão. Não? O reconhecimento não vem pelo fato de você ser um cara bacana e tal, que faz tudo que o outro quer. Todo mundo sabe disso.
Todo mundo sabe disso, principalmente quem faz, não é? Que é exatamente a lógica da demanda do amor. Você querer que o outro e demandar amor ao outro não resolve o seu problema, às vezes agrava, não é? Porque aí você fica, que é a condição histérica mais comum, não estou falando da histeria como tipo clínico, mas histeria como traço histérico da estrutura, não é? É claro que é bom, é bacana que todo mundo me ame, mas não é possível, esse é o problema, não é? E nem tão pouco é uma boa ideia o sujeito funcionar sendo bacana para todo mundo, porque ser bacana para todo mundo o que é? É você responder sempre à demanda do outro. O outro quer que você faça alguma coisa, eu vou lá e faço. Eu vou lá e faço. Isso é um horror, é um terror, né? O sujeito vai ficar numa condição de submissão à demanda do outro. E por isso mesmo que o outro não vai reconhecer e vai violentá-lo. Não é? Porque se você responde a toda a demanda do outro, vai chegar num ponto que o outro vai querer lhe comer, vai lhe violentar, vai lhe tornar objeto.